Você provavelmente acha que a inteligência artificial é tipo um mago digital que acordou um dia e sabia tudo. Spoiler, não é. O que ela sabe, ela aprendeu. E o que ela aprendeu, alguém teve que ensinar. E esse alguém não é uma nuvem mágica, nem um engenheiro de jaleco branco num laboratório futurista. É um exército invisível de humanos reais, com contas para pagar, dedos calejados e estômago embrulhado. Bem-vindo ao chão de fábrica da inteligência artificial. Agora com luz LED e trauma psicológico incluso. Em 2023, uma reportagem do Time escancarou o segredo sujo por trás do glamour digital. Enquanto o mundo aplaudia os avanços do ChatGPT e outras IAs de grife, milhares de trabalhadores quenianos estavam sentados em frente a computadores baratos, categorizando os piores. Conteúdos da internet por menos de $2 por hora. Conteúdos que envolviam violência extrema, abuso, tortura e tudo que o algoritmo precisava entender para parecer bem comportado. É isso mesmo. Cada vez que você pede para a IA evitar linguagem ofensiva, ela só sabe fazer isso porque um ser humano precisou ler, rotular e absorver o que há de mais nojento no fundo do poço da humanidade. Só que por centavos e sem psicólogo. Esses trabalhadores eram contratados por uma empresa chamada Sama, que, ironicamente, se vende como uma plataforma ética de terceirização. É quase bonito, né? Igual pintar uma prisão de branco e chamar de centro de bem-estar. Mas a verdade é que esses caras estavam ali rotulando imagens de violência como sim ou não, para que a IA pudesse fingir que sabe o que é certo ou errado. E o resultado? Transtornos de ansiedade, insônia crônica, burnout e um salário que mal paga o arroz. E se você está pensando, nossa, mas isso foi só um caso isolado, né? Claro, igual a Terra ser redonda, foi por um tempo só uma teoria impopular. O escândalo queniano é só a ponta do iceberg. Existem plataformas como Appen, Scale AI, Toloka e Amazon Mechanical Turk, que fazem basicamente a mesma coisa, só que com mais camadas de terceirização, para que ninguém se sinta culpado. É a velha fórmula. Grandes empresas lucram bilhões, pequenas plataformas terceirizam o trabalho sujo, e seres humanos quebram a mente por uns trocados. E tudo isso para que você possa brincar de pedir receita de cookie ou poema no estilo do Bukowski às 3 da manhã. Agora respira um pouco e pensa comigo. Toda vez que você diz "essa IA é incrível", o que você quer dizer, sem saber, é "parabéns! Alguém trabalhou como uma espécie de faxineiro de dados, limpando o lixo mais tóxico da internet, só para que minha experiência com essa ferramenta fosse civilizada." É isso. Você vive numa era onde o conhecimento artificial não vem do céu. Vem de humanos invisíveis, operando em silêncio, apagando incêndios morais linha por linha, imagem por imagem. E o mais irônico, a gente chama isso de automação, mas nada disso acontece sozinho. Você só não viu as mãos por trás do código. Ainda. E se tudo isso parece distópico demais, calma. Você piscou, e quando abriu os olhos, a Revolução Industrial tinha trocado engrenagens por cabos de rede. A fábrica agora é digital. O operário não usa uniforme e o maquinário é uma interface com lag. Mas o cheiro de suor e exaustão?
continua exatamente o mesmo. A ideia romântica que vendem por aí é que a inteligência artificial está nos libertando do trabalho repetitivo, das tarefas maçantes, do esforço manual. Spoiler de novo: o que a IA está fazendo é terceirizar o inferno. As empresas que treinam esses modelos não digitam uma linha de código sem antes ter um exército de trabalhadores anônimos rotulando, revisando, moderando, validando e apagando. Não é ficção, é business model. Pega esse dado na jugular. A plataforma Scale AI, uma das favoritas entre startups de tecnologia com cara de unicórnio dopado, movimenta bilhões em contratos de data labeling, ou, na tradução direta, pessoas que passam o dia marcando se uma imagem tem um gato ou uma arma. E fazem isso por frações de centavos por tarefa. Esses trabalhadores não têm crachá, não têm direitos, não têm plano de saúde e muitas vezes não sabem nem para qual empresa final estão trabalhando. Eles só recebem um número de tarefas por dia, uma taxa de erro tolerada e um pagamento que faria qualquer sindicato chorar sangue. E o mais perverso é o marketing por trás disso. Essas plataformas se vendem como oportunidades de inclusão digital no sul global. Parece bonito, né? Tipo colocar fita rosa num míssil e chamar de presente. A realidade são pessoas nas Filipinas, no Paquistão, na Venezuela, no interior do Quênia, com uma conexão instável e um laptop velho, passando 10 horas por dia, decidindo se um post deve ser deletado ou se uma frase tem viés ofensivo. E aí, depois de revisar 600 conteúdos, ganham tipo o equivalente a R$10. Mas calma, porque isso não é só sobre pobreza. É sobre violência cognitiva. Porque muitos desses trabalhadores passam os dias imersos em conteúdo pesado, degradante, inimaginável. Imagens que fariam você fechar o navegador em 3 segundos. E eles não podem fechar. Eles têm metas. Tem casos de trabalhadores relatando que depois de revisar certos vídeos, não conseguiam mais dormir. Ou que desenvolveram distúrbios emocionais, crises de pânico, episódios de dissociação. E quando procuraram suporte, receberam e-mails padrão. Se não estiver confortável com a tarefa, você pode recusar. Legal. Você só perde o pagamento, a pontuação na plataforma e, claro, o direito a trabalhar de novo. E a cereja podre do bolo é: tudo isso é feito para que a IA possa entender melhor o mundo. Traduzindo, a IA precisa que alguém revise 800 vezes a mesma piada racista para aprender que é errada. E esse alguém é um cara cansado no Camboja que vai ganhar menos do que um café da Starbucks para isso. Você acha que está vivendo no futuro? Tá, sim. Mas é o futuro que parece um passado remasterizado. As fábricas continuam ali. Só que agora com dados no lugar de parafusos e trauma psicológico no lugar de acidente de trabalho físico. E esse é só o começo da fila. Porque, IA não se treina sozinha. E a fome de dados não tem fim. Mais modelos, mais tarefas. Mais tarefas. Mais gente invisível rodando esse moinho. E enquanto os CEOs fazem pitch, dizendo que suas IAs vão transformar o mundo, a base de tudo isso são pessoas que não têm sequer tempo para transformar a própria vida. Então, da próxima vez que você elogiar a fluidez de um chatbot, lembra,
Alguém provavelmente precisou rotular 1.200 variações de frase como ofensiva, neutra ou possivelmente sutilmente xenofóbica para isso acontecer. E aí me diz, é progresso ou só a boa e velha exploração? Agora, com plano de dados e nome em inglês? A essa altura, você talvez ainda esteja se agarrando na ideia reconfortante de que, ok, é horrível, mas pelo menos a IA já funciona sozinha, né? Não, ela funciona igual Wi-Fi em prédio antigo. Só parece mágica porque você não viu o encanamento. Aqui vai uma revelação saborosa para sua próxima crise de fé tecnológica. Em muitos casos, quando você interage com uma IA, quem responde é um ser humano, em tempo real, fingindo que é uma máquina. E não é ficção científica, é modelo de negócios. Várias empresas de IA, especialmente chatbots voltados para atendimento, suporte ou interações human-like, simplesmente substituem a IA por operadores humanos quando o algoritmo trava. Sabe aquele "desculpe, não entendi sua pergunta, pode reformular"? Às vezes, é só o estagiário da miséria digital olhando para sua mensagem e digitando a resposta com sono, tentando manter o tom robótico. Essa prática tem nome. Claro que tem. Se chama pseudo-AI ou, mais deliciosamente, falsa IA. Você achou que estava conversando com uma entidade artificial brilhante? Mas era o Diego, de Bogotá, tentando responder à sua dúvida sobre como mudar o idioma do app. E orando para não errar a vírgula e ser penalizado. Não acredita? Tem até empresa famosa que foi pega com a calça de dados arriada. A Tascos, por exemplo, fornecia moderadores humanos disfarçados de IA para grandes corporações. E isso não é raro. Plataformas de microtarefas, como o Mechanical Turk, Remote Tasks ou o HRS, distribuem prompts em tempo real para milhares de trabalhadores anônimos. O sistema funciona assim. Você digita uma pergunta achando que a IA vai pensar. Mas, na real, essa pergunta vai parar numa fila. E alguém com conexão ruim, trabalhando no limite do esgotamento, responde como se fosse um robô. Você recebe sua resposta. Fica impressionado? Curte a eficiência. E aquele trabalhador anônimo recebe 0,03 centavos. E o mais perverso: essas tarefas têm tempo limite. Se a pessoa demora mais de 15 segundos para rotular ou responder, perde o pagamento. Então, eles não têm nem o luxo de pensar. Não estão ensinando a IA. Estão sendo obrigados a agir como ela. Mas, calma, tem mais. Alguns algoritmos até aprendem com essas interações. Ou seja, você acha que está testando uma IA, mas está, na prática, alimentando ela com o cérebro de outra pessoa. Pessoa essa que não tem voz, nome nem histórico. Só tem um saldo negativo na conta e a esperança de completar 10.000 tarefas esse mês para conseguir pagar a internet. Isso tudo parece ficção, mas não é. É etapa operacional camuflada de revolução digital. É aquele momento em que o capitalismo descobre que dá para fazer parecer automação sem ter que automatizar porcaria nenhuma. Basta encontrar humanos dispostos a fingir. E a verdade nua, crua e ridiculamente ignorada é: a IA, hoje, é uma espécie de ventríloco pós-moderno. Quem fala por ela é a mão de quem não tem escolha. Você acha que está interagindo com o futuro, mas está apenas fazendo uma pergunta
para um operário digital disfarçado de progresso. E o que isso diz sobre a gente? Que a gente prefere ser enganado por uma ilusão eficiente do que encarar a verdade incômoda de que nosso conforto digital é uma linha direta com a precariedade alheia. Então sim, você interage com o IA, mas quem responde é um humano em algum lugar do mundo, mal pago, cansado, invisível, e ainda assim obrigado a parecer mais inteligente que você. Porque o cliente, nesse caso, sempre tem razão, mesmo quando não faz ideia de quem está do outro lado. E se você acha que isso já é desconfortável o suficiente, segura. Vamos parar de brincar de surpresa e falar sério agora. Porque até aqui você talvez tenha pensado, ok, é exploração, mas deve ser uma etapa temporária. Quando a IA evoluir, isso acaba, né? Spoiler final. Não acaba. Porque, adivinha? Não é um erro do sistema. É o modelo de negócios. A IA moderna, essa que te impressiona com respostas fluidas, interfaces simpáticas e um jeitinho quase humano, só é lucrativa porque alguém está trabalhando como máquina em algum lugar. E isso não é acidente. Isso é planilha. A gente precisa parar de tratar o avanço tecnológico como uma coisa limpa, inodora e impessoal. Essa ilusão só existe porque os custos sujos foram empurrados para o sul do planeta, onde vidas humanas são estatísticas com sotaque e dígitos de saldo negativo. Vamos fazer uma conta rápida. Empresas como a OpenAI, Anthropic, DeepMind e tantas outras estão avaliadas em bilhões, literalmente bilhões. Investimentos milionários, parcerias com Big Techs, integrações com tudo, de seu buscador até sua geladeira. Agora pergunta quanto recebem os trabalhadores que ajudam a construir esse castelo de dados. Menos de 1 centavo por tarefa. Isso quando recebem. É tipo o que aconteceria se os pedreiros da obra mais cara do mundo fossem pagos com chicletes vencidos e o agradecimento estivesse escrito num post do LinkedIn, mas com inteligência artificial no lugar do cimento. E o mais perverso? Essa exploração vem disfarçada de empoderamento digital. Você já viu isso? Vídeos bonitinhos de ONGs e startups mostrando como jovens na Nigéria agora podem ganhar dinheiro ensinando IA. Legal, né? Só esqueceram de mencionar que esse ganhar dinheiro significa ficar 12 horas por dia marcando conteúdo ofensivo sem saber para que empresa está vendendo seu tempo e sem direito a reembolso quando o sistema bugar. Mas calma, tem bônus, tem ranking, tem gamificação, tem pontuação de desempenho, ranking global de eficiência e metas. Você não é só mal pago. Você também é pressionado a competir com outros mal pagos do outro lado do mundo. É tipo um reality show da desigualdade. Só que ninguém vence. E os CEOs? Eles sobem no palco dos eventos tech, vestidos de camiseta preta e calça jeans justa, e dizem coisas como: nossa missão é tornar o conhecimento acessível a todos. Lindo, né? Enquanto isso, no andar de baixo, tem gente que não tem acesso nem à própria saúde mental. Porque ela foi comprometida no momento em que aceitou revisar 500 imagens perturbadoras para treinar uma IA que vai, ironicamente, ajudar alguém a lidar com traumas num app de bem-estar emocional. Esse é o retrato de 2025. A inteligência artificial virou o novo petróleo. Mas em vez de extrair debaixo da terra,
a gente extrai debaixo da pele de quem não pode dizer não. O que é mais assustador, isso é tratado com normalidade, como se fosse o preço inevitável da inovação. Você quer IA grátis? Quer IA acessível? Quer IA integrada com tudo, respondendo rápido, aprendendo com você? Pois então, alguém precisa pagar a conta. E adivinha? Não é você. O que temos aqui não é um problema técnico. É uma arquitetura inteira construída em cima de escravidão cognitiva terceirizada. É o uso sistemático de cérebros descartáveis para alimentar algoritmos que depois vão substituir outros cérebros descartáveis. É a economia do vale a pena porque ninguém tá vendo. Mas agora você viu. Agora você sabe. E saber disso muda tudo, né? Ou pelo menos deveria. Chegamos naquele momento especial em toda a história bizarra, onde o leitor, ou no caso você, encara o abismo. E o abismo olha de volta, preenche um formulário de microtarefa e ganha 3 centavos por isso. Você quer o resumo? A IA que você chama de inteligente é um teatro. A inovação é só o palco bonito. E nos bastidores, o que mantém tudo de pé é um sistema de exploração globalizado, automatizado no nome e medieval na prática. A distopia não está chegando. Ela já está em produção, com etiqueta, nota fiscal e entrega via link. Sabe quando? Você digita qual a capital da Noruega e recebe uma resposta em meio segundo. Você acha que foi mágica? Mas pode ter sido uma criança de 15 anos nas Filipinas fazendo 400 microtarefas por dia, de olho num cronômetro que decide se ela ganha o almoço ou não. E isso não é figura de linguagem. É só terça-feira. A gente criou uma infraestrutura digital que depende de invisíveis. Pessoas que não aparecem na foto da startup, que não assinam artigo na Forbes, que não vão pro TEDx contar como transformaram dados em poesia. E sabe o que é mais genial, no sentido mais sombrio da palavra? Esse modelo é escalável. Você pode explorar 10, 1.000, 100.000 pessoas. Elas nunca vão se conhecer, nunca vão processar a empresa, nunca vão se organizar, porque elas estão espalhadas, fragmentadas, sozinhas, cada uma no seu quarto, com um computador velho, um fone chiado e uma interface que diz: "Parabéns, você completou 1.000 tarefas hoje." Elas são a força de trabalho, ideal para o século XXI, baratas, intercambiáveis e descartáveis. Enquanto isso, os executivos sorriem em conferências, falam sobre inclusão digital, falam sobre democratizar o acesso ao conhecimento e recebem aplausos por isso de plateias que nunca clicaram em aceitar os termos de uso do próprio privilégio. A cereja podre no topo desse bolo de hipocrisia é que tudo isso é legal. Está dentro da lei. Não há crime aqui. Só sistema. Um sistema que entendeu como transformar dor humana em produto. Que descobriu que é mais eficiente rotular sofrimento do que lidar com ele. E que percebeu que, se você der à pessoa pobre um botão que paga 0,05 centavos por clique, ela vai clicar, até cair. E enquanto isso, você aí segue usando IA para resolver problema de planilha, pedir conselho amoroso ou gerar um poema sobre gatos astronautas, com a tranquilidade de quem acredita que vive no futuro. Mas o futuro, meu caro, é uma colônia digital. E você é só um turista. E sabe o que é pior? Mesmo agora, sabendo disso tudo,
nada muda, porque a IA funciona. Ela responde, ela atende, ela impressiona. E o sistema conta com isso, com sua amnésia confortável, com sua curiosidade superficial, com a certeza de que amanhã você vai pedir mais um textinho, mais uma imagem, mais uma resposta. E quem vai entregar? Você sabe, o mesmo cara que nunca vai ver esse vídeo. Então, fica a pergunta final. Você realmente quer viver num mundo onde a inteligência é construída em cima de ignorar a existência de quem sofre? Ou pior, você já vive nele e achou tudo conveniente demais. Mas hey, parabéns! Agora você sabe, agora você viu. E o problema de saber é que depois disso, qualquer resposta automática da sua IA favorita vai soar como um eco distante de alguém que você não deveria ter ignorado. Se quiser continuar cavando esse buraco, tem mais vídeos no canal, mas não venha pedir conforto. Aqui a gente só entrega desconforto por tempo indeterminado. Se isso te deixou com aquele gostinho amargo de realidade mal digerida, ótimo! Você ainda sente alguma coisa? Agora me conta. Você acha que a IA está salvando o mundo? Ou só terceirizando o colapso para quem não tem Wi-Fi decente? Deixa sua resposta aí nos comentários. Ou um desabafo, ou um grito contido, ou só um emoji triste. Qualquer coisa que prove que você ainda não virou algoritmo também. E se quiser continuar fingindo que tá no controle, tem mais vídeos esperando por você. Cuidado! Quanto mais você assiste, mais difícil fica desinstalar esse incômodo.